Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos. Vocês que estão compartilhando este canal, vocês que são seguidores, podem ter certeza que eu tenho orado por vocês, para Deus transformar você como missionário, missionária, quando compartilha com outros, quando envia este canal para outros, você está realmente sendo um missionário, uma missionária. Amém? Hoje eu quero falar sobre quando o crente se desvia, quando o cristão se desvia da verdade, que ele volta ao caminho do passado. Aqui está na epístola de Tiago, capítulo 5 e os versículos 19 e 20. Preste bem atenção. Se alguém se desviou da verdade e o outro cristão o fizer converter, isto é, trazer de volta, esse que conseguiu trazer de volta com auxílio do Espírito Santo, está bem claro, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É muito forte isso. Poucos cristãos leem esta palavra, esta passagem. Se alguém se desviou do Evangelho e o outro cristão, o irmão em Cristo, ou a irmã em Cristo, por compaixão do amor que Deus deu a nós, você, por obra do Espírito Santo, trouxer aquele cristão de volta, aquele que se desviou, trazer ele de volta, aqui está dizendo, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Jesus. Veja que tem muitos cristãos que quando se depara com crentes afastados, com cristão que se desviou, cristão que nunca mais soube o que é cultuar, se afirmar no Senhor, fazer parte da ceia, da igreja, da obra divina, voltar ao caminho pelo qual ele um dia se entregou a Cristo. Tem muitos cristãos que se deparam com esse crente caído, e deixa de lado, deixa para lá. Tem outros que até julgam assim, a consequência vai trazer ele. Agora, se fosse você no lugar dele, você gostaria de ouvir alguém te falar que a consequência é que vai te trazer de volta? Amém? É muito forte o que Deus está falando. Quando a palavra diz que aquele que foi buscar o crente desviado e trouxe, ele voltou à prática da justiça divina, esse cristão que foi ao encontro salvará uma alma do pecado, isto é, da morte. Salvará, bem forte, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Será que você está pensando que você está salvando quando consegue trazer um cristão para Cristo, que estava caído, desviado? Será que você está pensando que você salvou ele da morte física? Não. Morte física, todos vão ter que passar por ela. O que quer dizer aqui que você salvou alguém da morte eterna. A morte eterna, que ninguém deseja. Todos que partem dessa vida, sempre o desejo é ir para o céu. Mas não é bem assim. Precisamos estar ligados. Jesus disse que quem comer do corpo e do sangue, que é a Santa Ceia, tem vida em vós mesmo. E o cristão que está caído, parado, desviado, com certeza não está mais tomando a Santa Ceia do Senhor. Com isto ele está
totalmente vulnerável ao pecado, vulnerável a uma morte eterna. Por isso que a palavra diz que nós temos que buscar o cristão caído, trazê-lo de volta a Cristo. É uma das grandes preocupações que eu tenho na minha experiência de pastor, que quando um crente se desvia, quando um obreiro, uma obreira se desvia, eu digo uma coisa com experiência: é mais fácil voltar, ou melhor, é mais fácil aceitar a Jesus, um ímpio, do que um cristão desviado voltar. Ele pode até te atender e ir à igreja lá, um domingo, um dia de semana, mas isso não é voltar. Voltar para entrar na igreja não é voltar. Voltar para a prática da justiça são os frutos. Jesus quer que ele volte à prática dos frutos, que seria voltar ao caminho novamente. Agora, o que é interessante aqui é que quando o cristão consegue trazer o desviado de volta para Cristo, salvou uma alma do pecado, salvou da morte, melhor dizendo, e cobriu uma multidão de pecados. Você sabe o que é isso? Você ajudou a pessoa a vir de volta. E toda aquela multidão de pecados que tinha nele, você ajudou Deus, glória a Jesus, perdoar e reconciliar aquela pessoa. Você foi um canal de bênção para trazer de volta aquela irmã, aquele irmão, e uma multidão de pecados naquela vida foi perdoado pelo seu incentivo, pelo seu esforço, pelo seu amor. Sabe o que se torna mais fácil para você entender? É jogar uma corda lá no fundo de um poço, e na ponta da corda tem que ter um gancho, tem que ter alguma coisa para pegar a pessoa por aqui, para algum lugar, e você começar agora a puxar. Puxar. Como que é isso aí, puxar? De madrugada, 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, se jogue no chão e comece a falar: Senhor, hoje eu vou falar outra vez da tua palavra para aquele cristão que se desviou. Essa é a corda. Porque pelo cristão que se desviou, eu já disse agora há pouco, que é mais fácil o ímpio voltar do que o cristão desviado procurar a casa do Senhor. Por que será? É que o ímpio está cansado de pecar. O ímpio está cansado com este mundo. O ímpio tem uma fome, tem uma sede. Lembra de você antes de ser cristão? A fome e a sede, e nada preenchia, só o Espírito Santo. Então, quando o ímpio ouve palavras gloriosas do céu, ele abre a alma e vem. Agora, o cristão, e quando se trata de pessoas que se dizem entendidas no Evangelho e que conhecem a Bíblia de capa a capa e se desviou, meu irmão, minha irmã, é uma coisa das mais difíceis, é uma tarefa difícil, por isso que já está dizendo: quem fizer voltar. Glória a Jesus. É muito forte. Quem fizer converter ou voltar aquele que se desviou, salvou uma alma da morte e foi coberto a multidão de pecados. Glória a Jesus. Por essa razão é necessário que nós, diante de Deus, venhamos ter piedade, misericórdia de alguém que se desvia. É claro que tem muitos cristãos que já teve a experiência de quando se desvia. É como que cai num lodo, que levanta uma perna, cai a outra. Levanta uma perna, cai a outra.
é o atoleiro e não consegue. Ele até entende onde ele está, ele até entende que não consegue, ele sabe que precisa de força. Aí passa um cristão perto dele e fala: e aí, quando é que vai voltar para a igreja? Isso aí não tem preço. Não se pode falar isso. Esse cristão precisa de uma corda, de um braço, de um amor. Ele precisa do amor, do coração de alguém para jogar a corda e puxar. Glória a Jesus. Em Romanos, na Epístola de Romanos, glória a Jesus, está bem claro, Romanos 6, versículo 20. Quando, isso está falando sobre nós cristãos, quando éreis servos do pecado. O pecado só serve a ele quem é servo dele. Está preso por ele. Lembra você que estava preso pelo pecado? Reconhecia que Deus não aceitava aquilo, mas quem disse que você largava imediatamente, largaria imediatamente e viria para a luz? Não. Você veio como que um peixe que escapa, que corre do anzol, e o anzol te pegou, que é a palavra de Deus. Então aqui está dizendo: quando éreis servos do pecado, estáveis livre da justiça. E qual fruto tinhais a ponto de hoje você estar na luz, se envergonha do que fez lá atrás? Que fruto você tinha lá atrás? Tem crentes que falam assim, tem obreiros, crentes, irmãos, irmãs que falam assim: eu larguei tudo por Jesus. Largou o quê? Você largou o pecado, largou a vergonha, a imundícia. Porque hoje você está na luz, o que é que você diz? Eu estou cansado de ouvir irmãos e irmãs falar: hoje eu me envergonho. Hoje eu tenho vergonha do que eu era, o que eu fazia, o que eu fiz lá atrás. Então que fruto você tinha? Fruto do pecado. O que você largou? Tinha que ter largado muito mais tempo de correr para a luz. Glória a Jesus. Está bem forte. Está bem forte. Porque o fim do pecado é a morte. Amados, o tempo não é muito longo aqui, mas eu quero, no nome de Jesus, que nós cristãos, para a honra e glória de Deus, venhamos se preocupar com os cristãos que se afastaram. Vocês percebem que a pessoa está atolado. Quando eu evangelizava, quando eu saio assim, eu saía com a Kombi, com outros carros e até com triciclo, aquela bicicleta 3 rodas, o alto-falante, o microfone, andando nas ruas. Para vocês terem uma ideia, o pessoal vinha ao meu encontro, pastores, evangelistas, missionárias, dirigentes de roda de sarão, dirigente de grupo da mocidade, porteiros, obreiros. Irmãos, não tem como especificar aqui todos que estão caídos. Chegava em volta daquele carro ou daquela triciclo e diziam: Pastor Aldo, me tira daqui. Outro dia, no baixo instinto moral da prostituição, várias mulheres vieram dizer: me tira daqui. Eu preciso sair daqui. Mas o que eu disse ainda agora? O atoleiro. O atoleiro. Tem gente que vê uma pessoa viciada nas drogas e você se afasta. E ali tem o quê? Um grande pregador, uma cantora, um profeta, está tudo ali. Vamos salvar esta gente do fogo, diz o apóstolo Paulo. Vamos salvar essa gente do fogo. Não precisa você pregar para uma multidão. Dentro da sua casa tem alguém que precisa da tua oração. Na tua empresa, na sua vizinhança, sua parentela, na faculdade, nas escolas, onde quer que tenha povo,
tem alguém que Deus quer que você seja o missionário dessa pessoa. Missionário quer dizer missão, é uma missão. É uma missão sua para aquela pessoa. Vamos salvar essa gente do fogo. Vamos se preocupar um pouco com aqueles que saem. A palavra disse que quando eles voltam para Jesus através de você, você ajudou a cobrir uma multidão de pecados daquela pessoa. Você arrancou das trevas para a luz. Se você quer fazer alguma coisa para Jesus e acha que não tem tempo, o seu tempo é bastante ocupado, faculdade, trabalho, empresa e aquilo tudo que sempre foi um obstáculo para o cristão, dizer que não teve tempo, dizer que não pôde ir, porque tem muitos afazeres. Só que isso tudo é para você. Para Deus você não está fazendo nada e se esforçando nada. Se Jesus fosse cobrar salvação, ninguém teria condição de comprar. Porque o dom de Deus, a salvação é um dom de Deus gratuito. Mas é necessário servirmos a Deus. E se você quer trabalhar para Jesus, não tem tempo, mas você tem como fazer na sua vida 7 orações, ou 8, ou 10, ou quanto você puder, escolhendo um horário. Ou quando chega do trabalho, ou quando chega da faculdade, ou quando está em casa domingo, ou um sábado, no feriado, escolha um horário e diz, eu vou entrar numa campanha. Hoje em dia os cristãos fazem campanha para si próprio, para conseguir um casamento, uma casa, um carro, para passar lá no Enem e assim por diante. Agora, observe, cadê a campanha para Jesus trazer o seu cunhado de volta, seu primo, sua avó, seu tio, seu sogro, sua sogra, seu sobrinho, seu parente, alguém que você tem afinidade? Você já está com uma certa amizade, com amizade social no trabalho, colega de trabalho, de vizinhança. Você está tão entranhado na amizade com essa pessoa que você está entrando num campo de covardia espiritual, sabendo que essa pessoa não conhece o caminho quanto você conhece. É como se você estivesse com um cego do lado, que não sabe nada, cego e surdo, e você sabendo tudo e vendo tudo, você simplesmente pega na mão dele para atravessar a rua e depois larga. Assim é o que os cristãos têm feito com as almas, com pessoas que às vezes na sua casa existe um churrasco e enche a casa de colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, e não tem a capacidade de abrir a Bíblia antes do churrasco e falar, meus amigos, eu quero provar para vocês que o amigo verdadeiro é aquele que salva. E aqui está. Aí você vai mostrar para ele, aqui está. Eu quero mostrar para vocês a salvação. E você fala assim, olha, daqui meia hora vai ter o churrasco. Porém, é meia hora de Bíblia. Vamos ler? E a pessoa que está acostumada com você vai dar um pulo para trás, porque nunca viu isso na sua vida. O Espírito Santo enxerga isso em você. Ele te traz pessoas que estão quebrado na emenda, arrebentado pelo pecado. E você tem cura. Todos os cristãos sabem fazer curativo numa alma. Todos os cristãos sabem arrebatar uma alma para Jesus. Pela boca, palavra. E a Bíblia diz que a fé nasce no ouvinte através da palavra. Você não tem que se preocupar se a pessoa está entendendo o que você está falando ou não. Porque a Bíblia diz que a pessoa ouve a palavra, a pessoa vai ouvir a palavra que você está dizendo. E agora é a obra do Espírito Santo naquela pessoa. É o Espírito Santo quem vai convencer do pecado, da justiça e dos juízos. O próprio Espírito Santo te dá o mole, bem perto assim, ó, a faca e o queijo na mão. Seja qual for o momento que vocês estejam juntos, entra com a palavra. Você vai ajudar aquela alma a cobrir multidões de pecado trazendo a Cristo. Faça por onde. Faça por onde. Deus quer que você seja um missionário ou missionária. Missionária e missionário é uma missão.
Você tem que pegar aquele amigo, aquela pessoa que não conhece e trazer para Jesus. Isso não se faz sem preço. O primeiro preço para conseguir isso aí ainda não é oração e nem jejum. É isso aqui, ó, o comportamento, o caráter, a fidelidade, os frutos de justiça na sua vida. É você provar para a pessoa qual é a causa e o efeito do evangelho. Que poder o evangelho tem. Você pode provar a mudança que ele fez em você através da verdade de Cristo. Busque as almas para o Senhor. Busque. Se você buscar um só, já está dizendo, salvará uma alma da morte e cobrirá a multidão de pecado. E esta morte é a morte eterna, espiritual, não é a morte física. Faça por onde. Eu vos aconselho, trabalhe para Jesus, se solte na obra. Deus abençoe. Obrigado. Receba o abraço e a paz do Senhor Jesus. Eu vou orar por vocês de madrugada, para Deus vos abençoar em forma geral, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, amém.